Graça e paz, irmãos. Hoje nós temos a oportunidade de mais uma vez refletirmos na palavra do Senhor com os irmãos. E o texto que eu separei para a nossa reflexão está no livro do Pregador, no livro de Eclesiastes. O autor do livro de Eclesiastes, segundo alguns estudiosos, é o rei Salomão, filho de Davi, mas outros estudiosos colocam também como sendo um dos descendentes de Davi, que estava ali assentado sobre o trono de Davi, reinando sobre a cidade de Jerusalém. Mas o importante são os grandes ensinamentos que nós encontramos nesse livro, no livro de Eclesiastes. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está no capítulo 7 e o verso 8 de Eclesiastes, que nos diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e melhor é o paciente do que o orgulhoso. Aqui nesse texto, irmãos, a ideia do autor, a gente percebe isso no texto original, no hebraico, não é de que as coisas vão acontecendo e no final as coisas vão terminar arrumadinhas, as coisas vão terminar bem. Não é essa a ideia, mas a ideia que o autor do livro de Eclesiastes ele quis passar aqui é que terminar as coisas é muito melhor, é muito mais importante do que o começo delas, do que o princípio delas. É a ideia, por exemplo, de alguém que vai construir uma casa, a sua casa, e ele começa ali pela fundação. Então, é muita alegria, não é? Uma pessoa quando vai construir uma casa e que cava o alicerce e começa ali a lançar os primeiros materiais, as primeiras pedras ali no alicerce. É muita alegria isso, quando alguém começa a construir algo, quando alguém inicia um projeto, inicia alguma coisa. Mas é muito melhor. Não é? É o que nos diz o texto aqui, o fim das coisas, ou seja, a gente conseguir acabar o projeto que nós iniciamos. Nós precisamos pensar como é que vai ser o fim da nossa vida, algo que foi Deus que nos deu a responsabilidade de nós irmos trabalhando esse projeto e vermos como ele vai acabar. Então, o que o texto está nos ensinando aqui é que o melhor é concluir esse projeto, concluir bem. É muito melhor do que o início. Então, por exemplo, muito mais alegria quando nós concluímos a nossa vida bem do que uma criança nascer. Precisamos louvar a vida, sim, mas precisamos viver bem para ao final termos essa certeza de que tudo foi bem. Paulo fala dessa verdade quando ele escreve a Timóteo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos 7 e 8, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz, o Senhor, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Esta era a certeza do apóstolo Paulo. Ele sabia que, ao final, tudo estava muito melhor do que quando começou, porque ele viveu para a glória de Deus. E o ser humano, ele precisa pensar em como as coisas irão acabar, porque é esta reflexão que vai fazer com que você, tome as decisões mais acertadas da sua vida. Você precisa se projetar para que as coisas realmente elas terminem bem. E é por isso que o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, vai dizer, que é muito melhor o paciente do que o orgulhoso. O paciente aqui é aquela ideia de uma pessoa que é longânimo. A pessoa que é paciente, que é longânimo, ele tem uma percepção do tempo diferente. Ele olha para o tempo e vê uma continuidade. Ele tem uma percepção da eternidade. O ponto referencial dele não está no aqui e no agora, mas o ponto referencial dele está na eternidade. Somente as pessoas que têm essa capacidade podem perceber o eterno, têm um encontro com o eterno, se rendem aos pés do Senhor Jesus Cristo, que é eterno e que também nos promete a vida eterna, porque Ele pode realmente nos dar a vida eterna. Já o orgulhoso é diferente. O orgulhoso, ele só olha para dentro de si mesmo. O orgulhoso não percebe nada mais que está ao seu redor, porque o que importa é somente ele. O ponto referencial dele não está na eternidade, mas o ponto referencial de todas as coisas está nele mesmo. Ele só vive em função dele mesmo. Um orgulhoso, ele não pode perceber a eternidade, nem ter o encontro com o eterno. Por isso eu quero dizer para você, termine bem aquilo que começou. Termine bem a sua vida. Agora, sem Cristo, as coisas não vão terminar bem, porque a palavra de Deus nos diz que sem Cristo o que o homem vai conseguir ao final é a sua condenação eterna. Ninguém vai poder se justificar diante de Deus.
Então termine bem aquilo que começou, termine bem a sua vida, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Viver é muito bom, ter nascido é muito bom, mas muito melhor é o que Deus tem prometido para aqueles que conseguirem ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e viverem para a sua glória. Se você tiver Jesus ao seu lado, tudo vai terminar bem. Chame Jesus para junto de você, chame Jesus para a sua vida, tenha um encontro com esse Jesus maravilhoso, o eterno, aquele que pode te dar a vida eterna, e você vai ver que ao final, realmente, tudo vai terminar bem, como nos diz aqui esse texto. Que Deus abençoe você, essa é a palavra que eu deixo para você hoje.